Muitos dias começam de forma silenciosa, mas dentro da mente já existe um turbilhão de pensamentos. Antes mesmo de levantar da cama, preocupações começam a surgir. A mente passa rapidamente por listas invisíveis, compromissos, contas para pagar, decisões que precisam ser tomadas, responsabilidades com a família, questões de saúde, trabalho e tantos planos que ainda parecem incertos. Em poucos minutos, o coração pode se sentir pressionado, como se o peso do dia já estivesse presente antes mesmo de começar de verdade. Talvez você já tenha experimentado isso. Acordar e sentir que as preocupações chegaram primeiro que a paz. Mas existe uma decisão poderosa que pode mudar completamente a forma como o dia se desenrola. Essa decisão é escolher começar com louvor em vez de começar com preocupação. Pode parecer algo simples, quase pequeno, mas o louvor possui uma força transformadora. Quando você decide louvar a Deus logo no início do dia, algo começa a mudar dentro do seu coração. Os pensamentos que estavam focados nos problemas passam a olhar para a grandeza de Deus. Louvar não significa ignorar as dificuldades. Também não significa fingir que tudo está perfeito. Na verdade, o louvor é exatamente o oposto disso. Louvar é reconhecer que, mesmo em meio às dificuldades, Deus continua sendo maior que qualquer circunstância. Quando você louva, está declarando com fé que Deus permanece no controle da sua vida. Está dizendo com o coração: Senhor, eu sei que o Senhor continua no trono, e eu continuo confiando em Ti. Essa atitude muda a perspectiva do coração. A Bíblia mostra diversos exemplos de pessoas que escolheram louvar a Deus, mesmo em momentos difíceis. Entre esses exemplos está Davi. Nos Salmos, vemos que ele expressava seus sentimentos com muita sinceridade. Em alguns momentos, ele estava alegre. Em outros, estava angustiado, perseguido ou cansado. Mesmo assim, repetidamente ele voltava ao louvor. Davi lembrava quem Deus é. Ele recordava as obras que Deus já havia realizado em sua vida. Ele falava sobre a fidelidade de Deus, sobre sua proteção e sobre sua misericórdia. Por isso os salmos continuam tocando tantas pessoas até hoje. Eles são testemunhos vivos da bondade de Deus. Quando você louva, também está contando essa história de fidelidade. Você está lembrando a si mesmo de que Deus já cuidou de você antes. Já abriu caminhos quando parecia não haver saída. Já trouxe consolo quando o coração estava aflito. E se Ele já fez isso antes, Ele continua sendo o mesmo hoje. O louvor ajuda o coração a retornar à confiança. A Bíblia também nos ensina que o louvor não é apenas algo que pronunciamos com os lábios. Ele começa dentro do coração. Quando o coração está alinhado com Deus, o louvor se torna algo natural. Davi declarou que desejava fazer a vontade de Deus e guardar sua palavra dentro do coração. Isso revela uma verdade importante. O louvor também se expressa através das escolhas que fazemos todos os dias. Existem momentos em que a forma mais profunda de louvar a Deus não está nas palavras, mas nas atitudes. Quando você escolhe perdoar alguém que o feriu, isso é louvor. Quando decide agir com honestidade, mesmo que ninguém esteja olhando, isso também é louvor. Quando demonstra paciência, em vez de responder com irritação, sua atitude honra a Deus. Quando escolhe orar, em vez de se entregar completamente à ansiedade, você está demonstrando confiança no Senhor. Essas decisões silenciosas são formas poderosas de adoração. A Bíblia também mostra que aquilo que guardamos dentro do coração acaba se refletindo nas palavras que pronunciamos. Se o coração está cheio de medo, as palavras demonstram insegurança. Se está cheio da verdade de Deus, as palavras começam a transmitir esperança. Por isso, é tão importante dedicar tempo à palavra de Deus. Ela fortalece o interior, molda os pensamentos e transforma a forma como reagimos às situações da vida. Outro aspecto importante do louvor é que ele não precisa ficar escondido. Davi declarou que falaria sobre as obras de Deus e não ficaria em silêncio.
Ele entendia que testemunhar sobre o que Deus faz também é uma forma de louvor. Muitas vezes pensamos que louvar a Deus é algo que acontece apenas dentro da igreja ou durante um momento específico de oração. Porém, o louvor também pode fazer parte do cotidiano. Quando você compartilha com alguém que Deus o ajudou, isso é louvor. Quando reconhece publicamente a bondade de Deus, isso também é louvor. Quando fala palavras de fé em meio às dificuldades, você está proclamando a fidelidade do Senhor. Existe força em declarar a verdade de Deus em voz alta. Ao fazer isso, você não apenas fortalece a própria fé, mas também encoraja outras pessoas, que talvez estejam passando por momentos difíceis. Claro que existem dias em que encontrar palavras de gratidão parece mais difícil. Existem momentos em que o cansaço, a tristeza ou a preocupação parecem ocupar muito espaço dentro do coração. Mesmo assim, o louvor pode começar de forma simples. Às vezes pode ser apenas uma frase sincera como: Senhor, obrigado por estar comigo hoje. Obrigado porque o Senhor já cuidou de mim tantas vezes. Obrigado porque não estou sozinho. Essas pequenas declarações ajudam o coração a se aproximar novamente de Deus. A Bíblia também fala sobre algo chamado sacrifício de louvor. Isso significa que, em alguns momentos, louvar exigirá uma decisão consciente. Talvez seja necessário abrir mão da reclamação constante. Talvez seja preciso resistir ao hábito de focar apenas nas dificuldades. Talvez seja necessário substituir palavras negativas por palavras de fé. Esse tipo de louvor agrada a Deus porque nasce de um coração sincero. Deus não exige perfeição. Ele não espera que você esconda suas emoções ou finja alegria quando está triste. O que Ele deseja é um coração que se aproxime com confiança, mesmo nos momentos difíceis. Existem dias em que você pode se sentir cansado, desanimado ou sobrecarregado. Nessas horas, o louvor não depende do seu humor. Ele depende de quem Deus é. Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo presente. Mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo, ainda podemos confiar em seu caráter. Por isso, o louvor traz paz ao coração. Ele nos lembra que Deus continua conduzindo nossa história. A Bíblia nos encoraja a bendizer ao Senhor em todo o tempo. Isso significa que o louvor não pertence apenas aos dias em que tudo está dando certo. Pense nas vezes em que Deus já ajudou você. Recorde momentos em que parecia não haver solução, mas de alguma forma tudo foi resolvido. Lembre-se de ocasiões em que você se sentiu sozinho, mas encontrou consolo inesperado. Essas memórias fortalecem a fé. A Bíblia nos ensina a não esquecer os benefícios de Deus. Quando esquecemos, o coração se torna pesado e desanimado. Mas quando lembramos, a esperança começa a crescer novamente. Conforme você se recorda da bondade de Deus, seus olhos começam a perceber bênçãos que antes pareciam invisíveis. Pequenos detalhes do dia passam a ser vistos como sinais da graça de Deus. Um momento de paz, uma palavra de encorajamento, uma solução inesperada. Tudo isso pode se tornar motivo de gratidão. Por isso, hoje tome uma decisão consciente. Escolha colocar louvor em seus lábios. Permita que suas palavras honrem a Deus. Escolha declarar fé em vez de medo. Comece o dia com gratidão e termine com confiança. Deus é digno de todo louvor. E quando o adoramos, nosso próprio coração também é fortalecido. Agora transforme estas palavras em uma oração. Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente. Sabes como, muitas vezes, minhas preocupações aparecem antes mesmo de eu perceber. Quantas vezes acordo já pensando nas responsabilidades, nos problemas que preciso resolver e nas situações que ainda não têm resposta. Mas hoje eu quero fazer uma escolha diferente. Deus é digno de todo louvor. E quando o adoramos, nosso próprio coração também é fortalecido. Agora transforme estas palavras em uma oração.
Senhor Jesus, Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente. Sabes como, muitas vezes, minhas preocupações aparecem antes mesmo de eu perceber. Quantas vezes acordo já pensando nas responsabilidades, nos problemas que preciso resolver e nas situações que ainda não têm resposta. Mas hoje eu quero fazer uma escolha diferente. Hoje eu escolho começar este dia colocando louvor em meus lábios. Mesmo que algumas circunstâncias ainda não tenham mudado, eu reconheço que o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua governando todas as coisas e continua cuidando da minha vida. Quando minha mente tentar voltar às preocupações, ajuda-me a lembrar das Tuas promessas. Quando o medo aparecer, lembra-me da Tua fidelidade. Quando a irritação tentar dominar meu coração, ensina-me a responder com paciência. Quando o ressentimento tentar crescer, ajuda-me a escolher o perdão. Purifica meu coração para que minhas palavras reflitam fé e esperança. Que minha vida também demonstre louvor através das minhas atitudes. Quando eu enfrentar decisões difíceis, guia-me pelo Teu Espírito. Quando me sentir cansado, renova minhas forças. Quando precisar esperar, ensina-me a confiar no Teu tempo. Ajuda-me a lembrar de todas as vezes em que o Senhor já me sustentou, me protegeu e abriu caminhos para mim. Não quero esquecer os Teus benefícios. Não quero permitir que a ingratidão ocupe espaço dentro do meu coração. Hoje, entrego este dia completamente em Tuas mãos. Coloco minha mente debaixo da Tua paz. Coloco minhas palavras sob a Tua direção. Coloco meus planos diante da Tua vontade. Que minha vida seja um reflexo de gratidão, fé e confiança. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, reserve um momento agora para entregar este dia nas mãos de Deus. E se você deseja continuar recebendo orações que fortalecem a fé e trazem paz para o coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esta oração com alguém que também precisa começar o dia com esperança e confiança em Deus.